tudo bem? Eu me chamo Jenny Nascimento, apareço aqui de vez em nunca para falar sobre uns assuntos um pouco aleatórios que geralmente estão ligados ao meu contexto de vida. E hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre relacionamentos afrocentrados. Relacionamentos afrocentrados são basicamente relacionamentos entre pessoas que são descendentes africanos, afrodescendentes, e eles vêm ali a partir de uma busca de tentar resgatar uma cultura, resgatar uma etnia, resgatar a nossa ancestralidade, nossos significados mesmo. Então, mais ou menos por volta do século XX, alguns teóricos decidiram que escravizar o nosso povo não era suficiente e eles decidiram nos apagar com um processo chamado branqueamento. Então, era estimulado, inclusive através de propagandas, que a população ela se misturasse, para que ela fosse branqueada, para que deixasse de existir pessoas negras. Isso é muito preconceituoso, muito racista, muito excludente, muito bizarro. E aí os relacionamentos afrocentrados vêm para recuperar isso e também para dar força ao povo preto. Então, não se trata de forçar a pessoa com quem a gente vai se relacionar, mas de estar conectado ali com mais pessoas negras, né, comunidades negras, para que a gente tenha mais possibilidades de se apaixonar por pessoas negras e assim fortalecer o nosso povo. Então, quando a gente vê casais como, por exemplo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, a gente vê duas pessoas ali negras que têm uma influência muito grande na mídia, né? Então, são artistas, produtores, diretores, até livros já escreveram, e eles estão juntos se fortalecendo. E à medida que eles se fortalecem, se tornam mais poderosos, eles acabam podendo dar mais oportunidades, seja de emprego ou de visibilidade para outras pessoas negras, trazendo outras pessoas desse povo, dessa comunidade junto. Então a gente vê isso também, por exemplo, no casal Beyoncé e Jay-Z, né? Então esses dois que eu citei estão até meio clichê, mas a nível internacional, Beyoncé e Jay-Z, que tem inclusive pautado a sua produção muito nesse tipo de assunto. Então nessa busca por essa origem, por essa raiz. Bem, a conexão desse vídeo com o que eu postei antes no canal, antes desse, é muito importante. Então eu tava falando sobre a solidão da mulher negra. Se vocês não viram, peço que vocês olhem, deixem o like lá. E ele foi o que me deu o start para falar sobre isso. Então algumas pessoas deixaram alguns comentários, perguntas, e aí eu vou responder elas aqui. Anotei um pouquinho no meu celular, e aí eu vou responder elas porque eu acho que são importantes e estão tanto relacionados com a questão da solidão da mulher negra, quanto com relacionamentos afrocentrados. Ah, Jenny, por que essas duas coisas estão conectadas? Só porque estão relacionadas a pessoas negras? Não, porque na verdade os relacionamentos afrocentrados vêm também para solucionar fenômenos, né, problemas como a solidão da mulher negra, dando uma maior valorização para a mulher negra dentro desse lugar em que ela se sente mais acolhida, mais entendida e mais valorizada, mais respeitada. Isso idealmente falando, porque a gente sabe que existe o machismo, existe a violência contra a mulher, existe N fatores que colocam às vezes até o homem negro contra a mulher negra, o homem branco contra a mulher negra, enfim, tá todo mundo contra a mulher negra às vezes. E gente, isso não sou eu que tô falando, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça de vocês. Não é, ai, mas eu acho, ai, mas eu, mas, gente, é estatístico, né? Então vamos falar agora sobre as perguntas do pessoal tendo superado essa fase, né? Superado essa questão aí de estatística e se existe, se não existe, tá? Sou negro, mas as negras não me querem. Isso é uma questão, gente. Nós mulheres negras, assim como todas as pessoas, né, elas assistem TV, veem conteúdo, são influenciadas por eles e eu particularmente venho de uma cultura, de uma década ali, em que as pessoas eram brancas na televisão, que elas eram brancas em todos os lugares que são considerados de valor, e a gente precisou aprender a dar oportunidade sim para os homens negros. E aí as pessoas falam, ai nossa, mas então o negro tem preconceito contra ele mesmo? Gente, todo mundo tem preconceitos a desconstruir, independente da cor. Então não é que ele tem preconceito com ele mesmo, é que a gente tem preconceitos e nós fomos ensinados que aquilo que a gente era, que aquilo que a gente tinha como característica, como qualidade era ruim. Então a gente não foi ensinado a amar, a gente foi ensinado a ter vergonha disso e buscar o que é diferente disso. Então a gente não pode culpar a mulher negra, principalmente, que é a mais afetada por todo esse processo, por ela às vezes buscar conforto em uma pessoa ali que é branca, por ela sentir de repente que isso vai fazer ela se sentir ali mais protegido, em ascensão, que ela vai ser mais respeitada. Eu digo isso porque eu já passei por relacionamentos em que eu sentia que eu entrava num restaurante, eu era mais respeitada por estar com um cara branco. E aí, claro, isso não deve acontecer dessa forma. A gente tem que se desconstruir, se libertar desse medo
mas ele existe principalmente para mulher que sofre mais preconceito, então a gente não pode simplesmente a julgar e apontar o dedo, né? Possíveis soluções são falar mais sobre relacionamentos afrocentrados e também que os homens, né, negros deem mais atenção às mulheres negras, porque também tem muita mulher que fala isso, né, que os caras estão lá palmitando, que é uma expressão, né, que às vezes é usada para falar do cara que tá indo atrás de uma mulher branca, um cara negro que tá indo atrás de uma mulher branca, e aí as mulheres negras falam também que os caras estão palmitando. Então, e aí, como é que vai ser? A gente vai ficar um apontando o dedo pro outro, a gente vai se reunir e falar sobre relacionamentos afrocentrados. Vamos acessar sites de relacionamento de pessoas negras. Então eu já recorri a isso antes de eu estar no meu relacionamento atual, né? Eu já busquei comunidades negras para tentar fazer esse processo. Isso já aumentou um pouco ali o meu contato com pessoas negras. Eu já fiquei com muito mais pessoas negras depois de fazer isso. Então, acho que mais do que criticar é partir pra ação. Depois, sou branco e fui rejeitado por pessoas negras. Cara, qual a sua, Lívia? Óbvio que você foi rejeitado por pessoas negras. Você pode ser rejeitado por pessoas negras, brancas, pessoas de qualquer cor. Aí as pessoas vêm falar, ai, mas as pessoas, a mulherada negra tá falando que não, porque o cara branco tem que ficar com ela. Gente, não é que o cara branco tem que ficar com ela, é que estatisticamente as mulheres negras são preteridas, são esquecidas, são deixadas de lado nesse tipo de relacionamento. Então, já falei num vídeo anterior, vou falar de novo. Acessem a hashtag casamento, acessem a hashtag vestido de noiva. Vocês vão ver que não tem mulheres negras, porque elas não estão sendo valorizadas dessa forma. Se o homem negro também tá com essa questão, é aquilo que eu falei anteriormente. Vamos fortalecer o assunto do afrocentrado. Mas a mulher é sempre quem tá mais vulnerável por N motivos. Aí o cara branco, gente, esquece, né? Não vou nem falar muito sobre isso. Sou branco, posso ficar com quem eu quiser. Sim, meu amigo, você pode ficar com quem você quiser e você pode não ser desconstruído, você pode até ser racista, né? Porque isso daí vai estar na sua cabeça, não tem como alguém tirar e obrigar você a não ter. Mas eu acho que se a gente pode ser melhor, a gente pode visualizar tudo isso que eu tô falando, de que há um preconceito, que há um preconceito até em nós mulheres sim, que a gente tem que desconstruir, que não sei o que, acho que o mundo vai ser melhor pra todo mundo, mas aí é uma opção, né, gente? Ninguém tá falando que não tem direito. Até, né, num relacionamento afrocentrado, até para pessoas que militam nesse sentido, há uma liberdade de você fazer o que você bem quiser. Aí, sou preto e minha mina é branca. As pessoas falam muito sobre isso. Isso é uma pauta interessante, então a coisa da palmitagem. Eu, particularmente, eu acho que é uma coisa passível de crítica sim, porque às vezes tem pessoas que elas têm ali um nível já ali de desconstrução, mas elas estão só batendo na pauta de pessoas brancas, estão só indo atrás de gente branca, estão só postando conteúdos de pessoas brancas. Eu acho ruim e eu sou crítica, mas eu não gosto muito desse termo palmitagem, principalmente quando acusa a mulher de estar com um homem branco, por aquilo que eu já falei. Cara, a mulher tá se sentindo sozinha, tá sendo abandonado com um filho, abandonado com uns caralho ali pra lidar, com N problemas da vida pra resolver, tem o machismo, e ela encontra numa pessoa branca alguém que traz um pouco de conforto, e aí ela não vai. Sério que vocês vão falar isso pra mulher? Tipo, não faz sentido, né, gente? Então, acho que essa coisa da palmitagem é bem cruel. E às vezes, quando é do homem preto pra mina branca, eu sou um pouco mais crítica, porque justamente é a mulher que tá mais vulnerável. E eu sinto que os homens são menos atentos a essas questões, inclusive debatem menos isso. Mas, em tese, as pessoas podem se relacionar com quem elas quiserem. Eu não gosto muito dessa expressão também. Apesar de eu ser crítica comigo e brincar, às vezes que eu tô palmitando. Sou branco e a minha mina é preta. É a minha situação. Então, estou num relacionamento com um homem branco, né? E aí, tive experiências do gênero. E o meu namorado atual, ele já passou por um filtro ali. Eu acho que por eu fui muito mais seletiva. E, gente, ser seletiva é bom, porque mulheres apanham, mulheres entram em relacionamentos abusivos por não serem seletivas, por terem sido ensinadas a abraçar, a dizer sim. Então, sejam seletivas sim, tá? Isso é importante. E aí o meu namorado, ele passou por essa seleção e eu acho que ele tem uma consciência maior e eu sou muito feliz com ele nesse momento. Aprendo muito com ele, inclusive me desconstruo muito com ele também. E é o que eu falo, gente, a gente não tá junto, então nesse momento não tem abertura pra me relacionar com uma pessoa negra amorosamente, mas eu tenho seguido mais nas redes sociais, buscado me aproximar na vida de pessoas negras pra fortalecer de outras formas esse tipo de vínculo, certo? Então, pessoal, acho que é isso. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Não vou falar muito para não me prolongar. Espero que vocês tenham entendido. E se tiver mais polêmica, mais dúvida, desde que elas não sejam repetidas, eu vou responder aqui nos comentários. Falou? Então é isso, pessoal.
Um beijo, obrigada pela atenção e não se esqueçam, por favor, de se inscrever e seguir, porque são temas importantes e pra mandar pra frente a gente tem que divulgar, tem que dar visibilidade pra quem tá aí não se fazendo de vítima, tá, gente? Mas quem tá aí lutando mesmo por trazer uma igualdade, equilibrar as coisas que foram desequilibradas ali historicamente, tá bom? Então é isso.